Agora a gente vai falar de isomeria. Então, o que é isomeria? Antes da gente falar dos tipos de isomeria, eu quero relembrar aqui com vocês rapidinho o que é isomeria. O que são isômeros? Vocês lembram o que são isômeros? Eu lembro. Eu não sei se os meninos lembram, né, Jaque? Vamos Por isso que ver. eu tô perguntando. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver quem tá aqui online. Me ajuda aí, Raquel. Luan, Saulo, Tomás, Wesley, Yasmin, O que são Letícia, isômeros? Jéssica, Gabriel, A Caio. gente lembra, né? Mas explicar é meio difícil. E dá um exemplo, então. Tipo, isomeria óptica, coisa assim, geométrica. Isso. Tem a mesma composição química, mas não necessariamente é a mesma molécula. É, a mesma fórmula, um negócio assim. Isso, tem a mesma fórmula molecular, mas vai ter estruturas diferentes, propriedades diferentes, reatividade diferente, né? Então, aqui a gente vai... A isomeria, ela não serve só para orgânica. A gente aprende a nível de ensino médio para orgânica. Mas, na verdade, na inorgânica, a gente também tem isômeros, substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, mas que tem estruturas e, consequentemente, reatividade e propriedades diferentes. Então, a isomeria, ela vai estudar isso, os compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes. Aí, aproveitar, eu não vi quem falou, porque eu não estou conseguindo ver, tá, gente? Eu estou só na apresentação aqui do PowerPoint. Alguém falou isômero óptico, geométrico, né? Então, a gente vai dividir a isomeria. A isomeria, ela se divide em duas. A gente pode estudar a isomeria, que é chamada de estrutural ou constitucional, e a isomeria espacial ou estereoisomeria. A isomeria constitucional, os isômeros, eles se diferem pela conectividade entre os átomos, ou seja, eles têm ligações diferentes. Só de bater o olho na forma estrutural, você já consegue ver a diferença, porque as ligações são diferentes. Em compensação, na isomeria espacial ou estereoisomeria, os isômeros, eles apresentam a mesma conectividade, ou seja, as mesmas ligações, mas eles se diferem pela disposição desses ligantes no espaço. É aí que o colega falou aí, isomeria óptica, né? A isomeria óptica está relacionada com isso aqui também, tá bom? Geométrica também. Então, por exemplo, na isomeria constitucional ou estrutural, lá na orgânica, vocês aprenderam, quando estudaram orgânica, isômero de função, isômero de cadeia, e vários outros. Na isomeria espacial na orgânica, vocês estudaram isômeros ópticos, isômeros geométricos, trans. Aqui a gente vai falar as mesmas coisas, só que aplicadas aos complexos. Deu para relembrar isso aqui, gente? Deu sim. Agora deu. Sim. Agora deu. Então tá bom. Então, vamos começar com a isomeria constitucional. O que nós vamos ter na isomeria constitucional? Lembrando que a conectividade vai ser diferente. A gente pode ter, para os complexos, isômeros de ligação. O que eu vou ter no isômero de ligação? Um ligante, ele pode se ligar através de átomos diferentes. É o caso do NO2. O NO2-, ele pode se ligar tanto pelo átomo de nitrogênio quanto pelo átomo de oxigênio. Então, dependendo da forma que ele se liga, ele vai formar um isômero diferente, uma substância diferente. Então, nesse primeiro exemplo ali, eu tenho o NO2 ligado ao cobalto a partir do nitrogênio, e esse daqui, ele tem uma cor amarela. Quando esse ligante ele está conectado, né, está ligado ao cobalto pelo oxigênio, ele forma uma substância que tem cor vermelha. Então, só o fato de ter alterado aí o ligante que se conecta ao centro metálico, isso altera as propriedades do composto. Deu para entender o que é isômero de ligação? Tranquilo. Tranquilo, né?
Nesse caso, ó, no primeiro exemplo, o ligante, né, do NO2- é denominado nitro, em compensação, quando ele está ligado ao oxigênio, né, quando é o oxigênio que está conectado ao centro metálico, ele é chamado de nitrito. Na nomenclatura, tem que colocar essa diferença, tá? Nitro é quando é o nitrogênio, nitrito é quando é o oxigênio do NO2 que está ligado ao centro metálico. Então, a gente consegue diferenciar esses isômeros pela nomenclatura. Estrutura, né, e composição. Isomeria constitucional são os isômeros de ionização. O que vai acontecer nos isômeros de ionização? Nós temos aqui um ligante e um contraíon que eles podem trocar de lugar no composto. Um exemplo, aqui eu tenho um complexo de platina com amônia e cloro como ligantes e o contraíon Br-. Em compensação, nesse outro complexo, eu tenho os ligantes NH3 e Br2, ó, e Br-, né? E o contraíon OCl-. Então, esses isômeros são chamados de isômeros de ionização. Quando os íons, os contraíons, né, e os ligantes trocam de posição. Então, aqui a gente tem essa estrutura, qual você tem os cloretos ligados à platina, em compensação, aqui a gente já tem já o brometo ligado à platina, e o contraíon vai ser, por exemplo, Cl-. Já como que a gente determina qual isômero que eu estou trabalhando? Uma das maneiras, por exemplo, de determinar qual isômero, né, que eu estou trabalhando, por exemplo, em laboratório, se esses isômeros, né, se esses compostos forem solúveis em água, é a partir de reação de precipitação. Por exemplo, a gente sabe que os íons cloreto, né, por exemplo, reagem com prata formando cloreto de prata que é insolúvel. Eu posso, então, pegar um cátion de referência aí e colocar para reagir com a solução desse complexo e verificar. Se ocorrer a formação, por exemplo, de um complexo branco, né, que é o característico do cloreto de prata, eu consigo identificar, então, que o contraíon é o cloreto. Se formar, sei lá, se eu pegar um outro contraíon aí, uma outra solução que forma com o bromo um precipitado de outra cor, eu também consigo identificar. Então, eu posso fazer testes de precipitação a partir de reações de soluções com íons característicos aí. Então, foi isso que eu falei aqui, ó. Esses sais, né, se eles forem solúveis, a gente pode diferenciar a partir da reação, né, de identificação desse íon livre na solução. Uma reação de precipitação, por exemplo. Então, a gente já falou na isomeria constitucional de dois tipos de isômero, de ligação e de ionização. Ainda faltam dois. Podemos ter também os isômeros de hidratação. O que vai acontecer na isomeria de hidratação? A gente vai ter, nesse caso, a água atuando ora como ligante, ora como solvato na estrutura do sólido. Um exemplo são os complexos de fórmula CrCl3.6H2O. Essa estrutura, quando a gente coloca assim lá na inorgânica, né, quando a gente falava que era um sal hidratado, na verdade a gente sabe que isso aqui pode formar 3 diferentes substâncias. Uma, na qual tem todas as moléculas de água como ligantes, vai ter uma cor violeta, seria um exemplo aqui, tá, desse complexo. Outro composto seria quando eu tenho uma das moléculas de água substituída pelo íon cloreto. Aí, nesse caso, uma molécula de água vai ser de hidratação, né? Não vai ser o ligante. Ela vai ter essa cor verde pálida. E a terceira substância é quando eu tenho 2 cloretos aqui como ligante e 2 moléculas de água vão ser de hidratação e formando esse sólido verde escuro. Então, nesse caso, a gente chama de isômero de hidratação, porque ora a água é ligante, ora ela é um solvato na estrutura. E, por último, para a isomeria constitucional, a gente tem também os isômeros de coordenação. Nos isômeros de coordenação, íons complexos diferentes são formados a partir da mesma fórmula molecular. Como assim? Vou pegar aqui esse exemplo. Você tem essa fórmula molecular, que é CrCN3COCN3.6NH3. Como que a gente pode representar os complexos com essa fórmula molecular? Pode ser representado da seguinte maneira. Eu posso ter o cobalto ligado, né, coordenado a 6 moléculas de amônia, o cromo coordenado a 6 de cianeto. Ou
Posso ter o contrário, o cromo ligado a 6 moléculas de amônia, enquanto que o cobalto vai estar coordenado a 6 moléculas de, ou 6 moléculas não, 6 ânions cianeto. Consequentemente, aqui a gente vai ter isômeros de coordenação. O que mudou foram os ligantes, mas eles têm a mesma fórmula molecular. Deu para entender, gente, isso daqui? Deu sim. Pode repetir o isômero de coordenação? Sim, claro. Ó, então, no isômero de coordenação, deixa eu tentar falar de uma maneira diferente. A gente tem uma fórmula molecular, né, que vai ser representada dessa maneira, mas na prática o que vai acontecer é o seguinte: eu posso ter, que aqui você tem um cátion e um ânion. Eu acho que essa, inclusive, foi até uma pergunta parecida com que a Jéssica, não sei nem se foi a Jéssica que fez a pergunta agora, me desculpa se não foi, que ela perguntou para a Raquel como é que ficaria a fórmula de um composto iônico formado por 2 complexos, lembra? Que a Raquel até fez na folha. Sim. Que um ia ser cátion e o outro ia ser ânion, né? Então, essa fórmula molecular aqui, eu posso ter um cátion e um ânion. Qual vai ser o cátion? O cátion, por exemplo, pode ser do cobalto ligado às moléculas de amônio, porque elas são neutras, né? Então, aqui vai ter o cátion. Em compensação, o ânion pode ser o cromo ligado aos ânions cianetos. Só que concordam que pode haver a troca, eu posso formar, ao invés de o cromo se coordenar ao cianeto, ele pode se coordenar à amônia. Então, eu posso ter 2 estruturas. Uma do cromo formando com a amônia o cátion, ora o cromo formando com o cianeto o ânion. Ou seja, eu vou ter 2 compostos iônicos diferentes. Deu para entender agora? Deu sim, ficou mais claro. Obrigada. Nada. Tá. Galera, com isso, nós falamos, então, os tipos de isomeria constitucional. Então, recapitulando, só para ficar um pouquinho mais claro, que como são classificações que vocês não estão acostumados, acho que vale a pena a gente recapitular. A gente pode ter, então, isômero de ligação, que é quando um mesmo ligante ele pode se ligar de forma diferente ao centro metálico. Podemos ter o isômero de ionização, que é quando o contraíon troca de lugar com o ligante. Podemos ter esse isômero de hidratação, que é quando as moléculas de água, ora são todos ligantes, ou ora ela é molécula de solvato, né? Formam a estrutura hidratada. E o isômero de coordenação, que quando a gente tem aí complexos diferentes sendo formados pelos mesmos, vamos falar assim, cátions e ligantes. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois cátions metálicos e ligantes diferentes. Então, esses ligantes podem formar estruturas diferentes, dependendo de qual vai ser o cátion metálico que eles se ligam. E, portanto, vai ter estruturas diferentes. Agora, nós vamos falar da isomeria espacial ou a estereoisomeria. Recapitulando o que a gente falou lá no iniciozinho, na revisão de isomeria, beber uma água aqui, porque a garganta secou. Eu falei com vocês que a isomeria espacial ou a estereoisomeria é aquela que a conectividade, as ligações entre os átomos são as mesmas, mas a disposição dos átomos no espaço vão ser diferentes. Essa isomeria, então, ela pode ser dividida em isomeria óptica, igualzinho que vocês aprenderam lá na orgânica, no qual eu vou ter os isômeros têm a capacidade, né, a propriedade de desviar o plano da luz, plano polarizada, né? Eles desviam o ângulo de propagação da luz plano polarizada e normalmente, né, normalmente não, sempre ocorre com moléculas assimétricas ou moléculas quirais. No caso do carbono, né, no composto orgânico, vocês aprenderam que é aquele carbono quiral, carbono assimétrico. Aqui a gente vai pensar na mesma coisa. O que tem quiral e carbono assimétrico? Deixa eu até voltar aqui rapidinho. O que um carbono quiral apresenta? Só para a gente fazer a analogia. 4 ligantes diferentes? Isso, 4 ligantes, 4 estruturas conectadas aí diferentes. Aqui a gente vai ter também todos os ligantes diferentes, ou seja, ela não vai ter plano de simetria, a molécula não apresenta plano de simetria. No caso desses isômeros ópticos, eles são a imagem do outro, porém essas imagens elas não são superponíveis.
Ou seja, tudo que vocês aprenderam para a orgânica vale também para a inorgânica. Esses isômeros ópticos, eles podem ser chamados de enantiômeros, isômeros ópticos, enantimorfos ou antípodas ópticos, que é tudo a mesma coisa, tá? Detalhe, só uma coisa, por que eles são chamados de antípodas ópticos? Aqui faltou um acento, por que eles são chamados de antípodas? Porque se um isômero, por exemplo, desvia um ângulo da luz, né, de propagação da luz polarizada em 2 graus para a direita, o outro isômero, né, sua imagem especular não sobreponível, desvia no sentido contrário, mas com o mesmo ângulo. Então, se um desvia 2 graus para a direita, o outro desvia 2 graus para a esquerda. Por isso, antípodas ópticos. Um desvia um ângulo oposto ao outro, né? Nós também podemos ter em estereoisomeria a isomeria geométrica. Essa isomeria geométrica é a mesma que a gente aprendeu lá na orgânica também. Na isomeria geométrica, a diferença entre os compostos está relacionada com a disposição geométrica dos grupos ligados ao átomo central. Nesse caso, os isômeros eles não são a imagem um do outro. E quando isso acontece, quando um isômero não é a imagem do outro, ele é chamado de isômero geométrico ou de asteroisômero. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então tá. Vou falar agora dos casos de estereoisomeria. Eu vou fazer o seguinte, que eu acho, lembra que eu falei que eu ia fazer a conexão entre os isômeros e o número de coordenação e geometria? Então, para ficar mais fácil da gente identificar, eu dividi da seguinte maneira. Eu vou pensar o seguinte, os complexos com número de coordenação 4 podem ser tetraédricos ou quadrados planares, lembram disso? Sim? Sim. Tá. Sim. Então, no caso dos complexos tetraédricos, qual tipo de isomeria, de estereoisomeria, que vocês acham que eles podem apresentar? Sei. Pensando no que a gente acabou de falar. Não? Talvez da ótica mesmo. Isso, é a óptica mesmo. Por quê? Concordo que tetraédrico também é o mesmo que acontece com a geometria do carbono assimétrico, gente. O carbono assimétrico também é tetraédrico. Então, a geometria, né, tetraédrica, ela vai promover para alguns complexos a isomeria óptica. Então, os únicos isômeros, né, tetraédricos que nós conhecemos são isômeros ópticos. Só que para acontecer isso, o que deve acontecer com esses ligantes desse complexo tetraédrico? Eles têm que ser o quê? Diferentes. Diferentes. Na verdade, verdadeira, nem todos têm que ser diferentes. Pode acontecer também de você ter 2 ligantes quelantes bidentados, por exemplo, que são assimétricos. Se acontecer isso, se você tiver 2 ligantes iguais, né, bidentados, mas que são assimétricos, eles também podem formar ali uma estrutura que não apresenta plano de simetria e, consequentemente, vai possuir isomeria óptica. Vou mostrar esse segundo exemplo aqui para vocês verem. No caso, se for todos os ligantes, né, os 4 ligantes monodentados, por exemplo, diferentes, vai ter isomeria. Gente, só um pouquinho. Aconteceu alguma coisa, né? O que aconteceu aí, gente? Jaque, cortou. Oi. Sua voz. Na hora que você estava falando assim, quando tiver 4 ligantes diferentes, se não me engano. Tá, peraí. Internet. Tinha que ser hoje. Ô, gente. É a lei de Murphy. É a lei de Murphy. Exatamente. Relaxa. Não, Raquel, eu dei aula a semana toda e não tive problema nenhum com a minha internet hoje. Aí hoje, nessa aula, estou conseguindo ver agora? Espera que não voltou ainda não, já. Agora voltou. Voltou? Isso, voltou.
Então, deixa eu voltar um pouquinho, então, que eu estava falando. Eu acho que se você quiser voltar um pouco antes, porque aí eu edito o vídeo e corto essas partes, assim. Tá, vamos ver isso? Ó, tô voltando aqui, então, no complexo tetraédrico. O que vai acontecer no complexo tetraédrico? Os 4 ligantes podem ser, para apresentar isomeria óptica, né? Os 4 ligantes vão ser diferentes, ou eu posso ter 2 ligantes quelantes bidentados que são assimétricos. É o exemplo que eu coloquei aqui para vocês do CuL2. Nesse caso, o que acontece? Esse ligante bidentado, ele é assimétrico. Então, o cobre, por exemplo, ele se conecta, né, se liga a esse ligante através de um átomo de oxigênio e de um átomo de nitrogênio. Consequentemente, essa estrutura não apresenta plano de simetria, né? E se você pegar aqui uma imagem da outra, elas não são sobreponíveis. Aí você fala, nossa, Jaco, mas se eu dar uma giradinha assim, ó, por exemplo, se eu girar 180 graus para cá, girar 90 graus, na verdade. Se eu girar 90 graus, esse nitrogênio vem aqui para baixo, esse oxigênio vem para cá e fica em cima desse aqui, ó. Só que, na verdade, não. Quando você gira 90 graus, como esse nitrogênio aqui está para fora do plano, do papel, ou da tela, aí, no caso, ele vai continuar para fora do lado de cá, né? Só que, quando isso acontece, na verdade, você não vai ter uma estrutura sobreponível à outra. Gente, é como se fosse assim, ó. Você tem uma imagem. Nossa, eu queria meu celular agora para mostrar minha mão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer para mostrar. É porque isso aqui é mais difícil de visualizar no plano. O mais fácil de visualizar é quando você coloca todos os ligantes na posição correta, para você ver que eles não estão, não vai ser sobreponível, porque eles estão distribuídos em 3 dimensões, eles não estão no mesmo plano, tá, gente? Então tem que tomar cuidado com isso. Apesar de parecer que se você girar um pouquinho, eles vão voltar, né, ficar na posição correta, na verdade, a hora que você girar aí, esses ligantes vão mudar de posição. Por exemplo, esse anel, se você girar 90 graus, esse anel vai vir aqui para cima, ó. E aqui ele tem que estar do lado. Então, você já consegue ver que mudou a posição. Se você girar 180 graus, os ligantes vão mudar de posição. Então, não vai conseguir sobrepor. Ok? Jaque, uma dica para eles tentarem, depois que eles tiverem o vídeo em casa, fazer essa estrutura com os modelinhos que alguns já têm, que eu sei, de outras disciplinas, ou então com o modelinho de isopor e palito, facilmente a gente consegue ver que eles não são superponíveis. O modelinho ajuda demais. O modelo ajuda muito, isso. Então, tá. Então, complexos tetraédricos vão apresentar, então, isomeria óptica. Agora, se for quadrado planar, o que vai acontecer? No quadrado planar já não vai ser, a gente não vai ter isomeria óptica, mas sim isomeria geométrica cis-trans. Por quê? Eu posso, por exemplo, um ligante Na2B2. Nesse caso, eu posso ter, por exemplo, aqui, 2 ligantes estando um do ladinho do outro e um em posição oposta, né? Está numa posição oposta ao outro. Nesse caso, quando eles estão do lado, né, a gente chama de isômero cis. Quando estão em posição opostas, a gente chama de isômero trans. Só uma curiosidade, esse composto aqui, ó, ele é conhecido como cisplatina, né, Raquel? Ele é utilizado, por exemplo, no tratamento de câncer. Cisplatina é um dos complexos utilizados aí na quimioterapia, tá? Então, só para vocês terem uma noção de aplicabilidade desses compostos. Então, isômero cis, os ligantes iguais estão próximos, isômero trans, eles estão em lados opostos. Posso ter também, num complexo quadrado planar, um complexo do tipo M, que é um centro metálico, 2 ligantes iguais e outros 2 diferentes. Então, A2, B, C. O que vai acontecer nesse tipo de complexo? Nós também podemos falar de isomeria geométrica para eles. Podemos ter, por exemplo, os ligantes iguais, a gente analisa pensando da seguinte maneira. Os ligantes iguais, se eles estiverem do mesmo lado, vão ser cis. Se eles estiverem em lados opostos, trans. Deu para entender isso, gente? Sim ou não? Sim. Sim?
A gente é igual à orgânica, né? Só que na orgânica estava relacionada com a presença, por exemplo, de rotação que não apresenta ligação que não apresenta livre rotação, né? Que é quando você tem um anel ou quando você tem ligação dupla entre carbonos, mas a mesma coisa. Agora, uma pequena diferença é aqui, ó, quando você tem todos os ligantes diferentes. Quando a gente tem todos os ligantes diferentes, lá na orgânica, a gente também fala de isomeria geométrica. E aqui o raciocínio é parecido, só que lá na orgânica, eles usam a definição de isômero E e Z. Não sei se vocês lembram disso. Lembram disso, sim ou não? Não. É, mais ou menos. Mais ou menos? Não tem problema não. Aquela assim. Esse EZ é a mesma coisa de RS, né? Não é? Não, né, não. EZ é quando você tem, por exemplo, ligação dupla entre carbonos, mas todos os ligantes de todos os carbonos são diferentes. Aí você tem que definir uma ordem de prioridade na hora de classificar. Só que aqui a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer da seguinte maneira. Então, nem precisa ficar preocupado com EZ, não, porque a gente aqui faz um pouquinho diferente. Só aqui que é um pouquinho diferente da orgânica. O que a gente vai pensar? Só na ordem de prioridade. Por exemplo, eu tenho aqui 4 ligantes da platina. Qual é a prioridade? Aquele que tiver o maior número atômico, o ligante que tiver maior número atômico, ele tem maior prioridade na hora da classificação. Então, você olha aqui, eu tenho bromo, fósforo, nitrogênio e cloro ligado à platina. Entre esses 4 elementos, o que tem maior número atômico é o bromo. Então, em relação a ele, eu vou pensar agora no próximo elemento que tem maior número atômico. Entre maior número atômico? Entre o fósforo, o cloro, o nitrogênio e... entre o cloro, o fósforo e o nitrogênio, o cloro é que tem maior número atômico. Então, por isso, esses dois de maior prioridade, eles estão em lados opostos, por isso que é trans. Então, por isso que eu coloquei aqui, Br trans Cl. Deu para entender, gente, isso? Sim, deu. Sim? Então, vocês vão, a prioridade, quando tiver os 4 grupos diferentes, vai ser o número atômico. Os 2 de maior número atômico têm prioridade. Então, você vai analisar se eles estão em lados opostos ou se eles estão... Então, por exemplo, aqui, ó, eles estão do lado. Então, nesse caso aqui é o cis. E pode acontecer também do BR... Deixa eu só tirar isso aqui da posição. Do BR está em posição oposta aqui também, tá vendo? Ó, então, a gente vai colocar assim, ó. O BR em relação ao nitrogênio, o BR em relação ao PR3. Então, na prática, o de maior prioridade vai ser o bromo. Então, é ele que eu tenho que levar em consideração na hora de classificar. Então, eu sempre pego ele em relação ao outro. Então, eu penso sempre assim, ó, BR trans alguma coisa. Eu vi na literatura, aí, Raquel, você, por favor, me corrija se eu estiver errada, tá? Eu vi... não estou nem lembrando qual livro, porque eu pesquisei tanto esses negócios, que eu já até esqueci. Que pode também, é aceito também chamar, por exemplo, de cis em relação aqui à prioridade. Isso é verdade? Porque eu vi em um livro isso, mas eu não lembro qual. É verdade, não é muito usual não, mas é verdade. Mas é verdade, né? Então tá. Então, o mais usual é sempre você colocar o de maior prioridade, trans em relação que está oposto a ele. Mas pode acontecer, igual eu falei aqui com vocês, esses 2 ligantes, sendo de maior prioridade, eu colocar, então, BR, cis, CL. Isso pode acontecer também, tá? Mas, de novo, isso aqui é mais raro, tá, gente? Então, é pouco recorrente, a gente não vê tantos complexos com essa classificação. Vou agora indo para complexos com número de coordenação 6. Por que eu pulei o 5? Lembra que eu comentei que o número de coordenação 5, as geometrias bipiramidal, trigonal e pirâmide quadrada, elas têm uma energia de estabilização muito próxima e elas acabam sendo uma convergindo na outra. Então, por isso, a gente não fala de isomeria desses compostos, porque, na verdade, se um composto se transforma em outro, eles não vão formar substâncias diferentes, né? Então, nós vamos agora pular para o número de coordenação 6. Vou falar dos octaédricos. No caso dos compostos, dos complexos octaédricos, a gente já vai ter várias possibilidades
de isomeria. Vamos começar pensando nos isômeros, né, nos compostos de fórmula MA6, MA5B. Quando a gente pensa que todos os ligantes são iguais, se eu mudar a posição dos ligantes, vai continuar sendo a mesma coisa. Ou seja, não vou ter substâncias diferentes. E quando eu tenho só um ligante diferente, eu também vou ter sempre a mesma estrutura, porque se eu mudar a posição desse ligante, ele sempre vai estar no vértice, por exemplo, uma extremidade aí desse tetraédrico, então sempre vai ser a mesma substância. Então, esses complexos, né, de fórmula geral MA6 e MA5B, eles não apresentam isômeros. Os outros vão possuir tanto isomeria óptica quanto isomeria geométrica, os dois, tá? Então, vamos analisar os outros casos. Vou começar com a isomeria geométrica. Vou pensar num complexo MA4B2, ou seja, tem dois ligantes diferentes, né? Nesse caso, a isomeria vai ser do tipo cis-trans. Se os ligantes iguais estiverem aqui do ladinho, cis. Se tiverem lados opostos, trans. Então, esse aqui seria o isômero cis, esse aqui é o isômero trans. Posso ter também A3B3, ou seja, três ligantes diferentes. Espera aí que meu fone, eu bati a mão no meu fone aqui, corre com a minha orelha aqui. Porque a pessoa está acostumada a dar aula gesticulando. Então, com a hora que eu estou dando aula online, eu fico gesticulando do mesmo jeito. Aí, tiro o fone de ouvido, tem alguém que voa a caneta para longe, é coisa horrorosa. Vamos lá. Então, aqui... É isso aí, Jaque. Bem-vindo ao meu clube. Faz parte, né? Porque... Faz parte. É terrível. Tem dia aqui que minha caneta voa longe. Na hora que eu vou ver, meu Deus, onde foi parar minha caneta? Mas vamos lá. No caso desses isômeros aqui, que tem três ligantes diferentes, aí a gente vai ter o seguinte. Nós vamos ter uma classificação um pouco diferente para a isomeria geométrica, que eu acredito que vocês não estão acostumados. A gente vai chamar de isômero mer, porque quando os ligantes iguais estão na meridional, e fac, quando eles estão na mesma face, tá? Então, como assim? Por esses dois exemplos. Vocês conseguem ver que esses três ligantes aqui, ó, eles estão do mesmo lado, formando uma única face? Conseguem ver isso? Ou esses três aqui, ó, formando uma face? Sim. Já que desenha um triangulinho, acho que fica bem didático. É mais fácil, né? Deixa eu colocar, eu vou fazer com marca-texto, vai ficar mais fácil, porque com aquela, aqui, ó, vai formar uma face aqui, ó. Sim? E aqui embaixo também, ó, vai formar uma face, só que aqui tá difícil de fazer, deixa eu fazer assim, ó, vou fazer, falando tracejado. Então, formam duas faces, né? Cada três ligantes formam duas faces. Então, você tem aqui o que a gente chama de isômero fac. Em compensação, esses daqui, ó, é como se eles estivessem cortando o octaédrico no meio. Então, na meridional mesmo do octaédrico. Então, por isso que ele é chamado de mer, de meridional. Pode pensar também aqui, ó, né? Tá dividindo aqui ao meio. Tá passando no meio aqui do octaédrico. Vocês estão conseguindo ver, gente? Sim, dá para ver, sim. Sim, dá para ver? Então, esse aqui é o isômero mer e esse é o isômero fac. No caso, ainda na isomeria geométrica, eu posso ter três ligantes diferentes, dois de cada. No caso, quando tem três ligantes diferentes, a gente tem 5 possíveis isômeros geométricos diferentes. Você está assim, putz, pois é, putz. Vamos lá, quais são os possíveis isômeros? A gente pode ter um isômero com todos os ligantes na posição trans, ou seja, A oposto a A, B oposto a B e C oposto a C. Então, ficaria assim, ó, AA, CC, BB. Então, esse aqui é o isômero trans. Posso ter três isômeros que dois vão falar assim, ó, um par é trans e os outros dois vão estar na posição cis. Então, a gente vai chamar sempre eles de trans. Trans em relação àquele que está na posição trans. Então, um exemplo, ó. Concorda que aqui eu tenho o A na posição trans, mas B e C está na posição cis. Então, esse aqui vai ser trans em relação a A. Esse daqui, eu tenho B na posição trans, A e C na posição cis. Então, esse vai ser trans em relação ao B. E esse daqui, C
vai estar na posição trans e os outros na posição cis. Então, esse é trans em relação ao C. E a outra possibilidade é quando eu tenho todos os ligantes na posição cis. Quando eu tenho todos os ligantes na posição cis, aí a gente vai chamar só de isômero cis, Na2B2C2. Deu para entender? Eu sim, mas são muitos. São muitos, concordo. Não vou mentir, não, são muitos mesmo. A gente, por isso que é um pouco mais complicado mesmo, porque a gente tem que ver todas as possibilidades. Então, são várias substâncias diferentes que são formadas quando a gente tem complexos octaédricos. Então, é prestar bastante atenção aí nos possíveis isômeros. E uma das maneiras de fixar isso aí é fazer bastante exercício, viu, gente? Então, pega pesado aí nos exercícios que vai ajudar bastante. Pega, inclusive, aí, então, o conselho que eu dou, vai ter a lista ali da Raquel, que, na verdade, essa lista 6, né, Raquel, que foi a que eu fiz? Foi a 6? Desculpa, já que meu áudio aqui estava desativado. Sim, a lista já está disponível, ele já tem a lista lá no sistema com as diretrizes da aula. Então eles já estão com tudo lá. Foi ela que fez, tá, gente, a lista? Essa lista, galera, eu fiz baseado nessa aula, mas eu acho que vale a pena vocês pegarem também as outras listas que a Raquel preparou para vocês, de nomenclatura, de notas, essas coisas, e pegar aqueles exemplos de fórmula de nomenclatura e tentar analisar quais que tem isômeros, quais que não tem, o tipo de isomeria, porque quanto mais exercícios vocês fizerem dessa parte, mais fácil de lembrar. Então, vamos lá. Agora, casos quando eu tenho, muita coisa ainda parou, né? Quando eu tenho dois ligantes, né? Vamos falar assim, eu tenho no total 4 ligantes diferentes na estrutura. Ou 3 ligantes iguais e, vamos fazer, ou 3 diferentes, mas vamos falar assim, sendo 3 iguais de um, 2 iguais do outro e só um diferente. Nesse caso, a gente resulta em vários isômeros geométricos. Exemplos. Nesse caso aqui é mais raro, tá, gente? A gente vai ter que associar as isomerias. Então, fica um pouco mais complicado, mas é só para mostrar para vocês que existe. Como eu falei, também não é muito recorrente, né? Assim, graças a Deus, né? A gente não vê tanto, mas, por exemplo, se você for sintetizar no laboratório, uma pesquisa, né? Um complexo desse tipo, você tem que saber fazer esse tipo de classificação. Então, esse exemplo aqui, por exemplo, nesse caso. O que a gente tem? Como ele tem 3 ligantes iguais, então eu vou analisar em relação a esses 3 ligantes. Olha, esses 3 estão formando aqui, ó, uma face, concorda? Sim? Sim. Sim? Então, por isso que esse daqui é classificado como FAC, como o isômero FAC desse composto. Em compensação aqui, ó, os 3 isômeros diferentes, tá vendo? Outra coisa, aqui eu não tenho outra possibilidade. Por que eu não tenho outra possibilidade? Se eu trocar a posição, por exemplo, desse ligante aqui, C tripla, CR, com esse H, concorda que esses dois ligantes vão continuar, os dois ligantes iguais vão continuar do lado? Então, sempre quando for FAC, os outros 2 ligantes iguais também vão ser cis. Então, não tem necessidade de eu colocar aqui FAC cis, porque sempre vai ser cis. Então, é só FAC. No entanto, quando eu tenho o isômero mer, né, quando eu tenho os 3 ligantes na meridional, que é esse caso aqui, ó, eu posso ter 2 possibilidades. Eu posso ter os outros 2 ligantes iguais na posição cis, né, um do ladinho do outro, ou na posição trans. Então, eu tenho que fazer essa associação. Nesse caso, então, o primeiro exemplo, eu tenho o isômero mer cis, e no segundo, eu tenho o isômero mer trans. De novo, não é tão comum, mas pode aparecer aí. Então, a gente tem que ter uma noção de que isso acontece. É claro que tem várias outras possibilidades. Aqui eu só coloquei alguns exemplos, tá? Agora nós vamos falar de isomeria óptica para os complexos octaédricos, né? Já não basta ter esse tanto de isomeria geométrica, ainda tem a isomeria óptica que pode acontecer com os isômeros octaédricos. E por isso que eu falei com vocês, a gente gasta muito mais tempo com os octaédricos, inclusive porque eles são os mais abundantes, né? Então, é muito importante a gente saber essas isomerias, porque isso vai influenciar a ponto de fusão, solubilidade
várias propriedades desses isômeros. A isomeria óptica está relacionada com o fato da molécula não apresentar plano de simetria. Então, o que nós temos que pensar? A gente tem várias possibilidades de isômeros ópticos para compostos octaédricos, tanto com ligantes monodentados quanto com ligantes polidentados. Vou aqui alguns exemplos. Lembram quando eu peguei para vocês lá naquele exemplo de isomeria geométrica, quando era MA2, B2, C2, né? 3 ligantes diferentes, tendo 2 iguais para cada um. Quando a gente tem esse tipo de complexo, o isômero cis, ele vai apresentar isomeria óptica. Deixa eu apagar tudo, para não ficar estranho. Ele vai apresentar isomeria óptica, porque essa molécula ela não apresenta plano de simetria. Os ligantes são diferentes aí. Se você dividir essa estrutura ao meio, ou partir aqui pela metade, você vai ver que não dá plano de simetria. Então, na hora que você pega a imagem especular, né, elas não estão sobreponíveis. Pega essa imagem do jeito que está aqui e tenta colocar em cima dessa. O B aqui vai ficar em cima do A, o C vai ficar certinho, esse C aqui também vai ficar certinho, mas o A aqui vai ficar no lugar do B. Se você girar, por exemplo, né, depois que você girou aqui 180 graus, ou 90, por exemplo, jogando o A para cá, o B vai vir aqui para frente, então não vai ser sobreponível de jeito nenhum. Se você girar de cabeça para baixo, você consegue ver também que não é sobreponível. Vou usar a dica da Raquel. Tá com dificuldade de ver isso? Faz um modelinho com isopor ou usa o modelinho atômico que vocês já têm aí, quem já tiver, né? E tenta verificar isso, tá? Vocês conseguem a imagem do outro, vocês conseguem ver que eles nunca vão ser sobreponíveis. Outra possibilidade é quando a gente tem aqui, ó, complexos que têm ligantes bidentados, por exemplo. Nesse caso, quando tem um ligante bidentado, essa parte aqui que une esses ligantes, isso vai interferir também na simetria dessa molécula. Se você analisar aqui, ó, se você quebrar essa molécula aqui, por exemplo, ao meio, essa parte de cima aqui vai ser diferente da de cima do lado de cá, né? Consequentemente, você não tem uma estrutura simétrica. Gente, vocês estão vendo minha aula? Porque do nada a minha tela ficou preta aqui. Tá sim, Jaque. Tá aparecendo. Então deve ter sido só para mim. Então tá bom. Mas voltou aqui já. Então, nesse caso, isso aqui acontece não é só com 2 ligantes bidentados, pode acontecer também com ligantes, com 3 ligantes, por exemplo, bidentados, mas ligantes diferentes, tá? No caso, quando foram 2 iguais, para ter isomeria óptica, com ligantes iguais bidentados, só podem ser 2. Então, nesse caso aqui, a gente tem os isômeros cis, né? Que vão ter também isomeria óptica. Então, os enantiômeros cis vão ter isomeria óptica, porque vai gerar uma imagem do outro que não é sobreponível. Aqui que eu falei com vocês, ó, 3 ligantes bidentados, mas se você colocar, passar o plano aqui, ó, um espelho, né, para fazer a imagem especular, você consegue observar que isso aqui não é sobreponível, né? A hora que você colocar isso aqui, essa parte, por exemplo, aqui vai ficar para cá, ó. Né? Então, você vai ter uma estrutura diferente. Já comecei a girar. Se você girar, vai mudar a disposição desses átomos aqui de cima. Então, você vai mudar toda a estrutura. Então, eles não são sobreponíveis. Então, pode acontecer tanto com 2 ligantes bidentados, quanto com 3 ligantes bidentados. Isso aqui é só para a gente finalizar, então. É comum a gente usar também a configuração absoluta para complexos octaédricos. Do tipo cis, né? Quando você tem 2 ligantes bidentados e quando você tem aí 3 ligantes bidentados. O que é essa configuração absoluta dos complexos? Ela é obtida a partir da observação desse complexo, mas da parte superior. É como se você estivesse olhando por cima esse complexo. Aí esses ligantes bidentados, eles vão formar como se fosse uma hélice, né? Quando a gente olha por cima desses complexos. Quando essa hélice, então, girar no sentido, vou falar assim, horário, ele vai ser classificado como delta. Vai ser classificado como delta. E no sentido anti-horário, ele vai ser classificado como lambda. Aí você fala assim, não estou entendendo nada. É mais fácil entender qual a imagem. Então, olha essa imagem aqui, ó. Eu tenho 2
3 ligantes bidentados, iguais, mas a hora que aqui é como se eu estivesse olhando por cima o complexo octaédrico. Aqui, por exemplo, seria o ligante da parte, por exemplo, como é que eu vou falar? É como se eu pegasse aqui, ó, eu tenho aqui o octaédrico. Deixa eu tentar pegar a estrutura anterior para tentar mostrar uma coisa para vocês. Vai ficar mais fácil. Aqui, ó, é como se eu estivesse olhando ele um pouquinho de lado. Por exemplo, esse ligante aqui, tá vendo que ele está ligado tanto com o nitrogênio da parte de cima quanto aqui da parte de baixo. Então, tenta puxar ele para frente e olhar como se fosse por cima, para ver como se isso aqui fosse uma hélice, tá? Então, olha aqui. Deixa eu... De novo, a dica da Raquel é ótima. Tentar representar isso aqui com os modelinhos para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Porque, infelizmente, no ensino remoto, a gente tem essa dificuldade de mostrar isso para vocês. Então, nesse caso aqui, esse cobalto, por exemplo, ligado a esse ligante bidentado, a gente consegue ver o seguinte, ó, esse ligante de cima está ligado com o ligante de baixo, então eu posso pensar que a hélice está sendo formada assim, ó. E lembrando que a hélice, gente, ela gira, por exemplo, essa parte que é menor, vamos falar assim, que está para baixo, é que começa a, tipo, cortar o vento, né, quando a gente tem uma hélice. Então, nesse caso, o giro está sendo no sentido horário. Então, vai girar nesse sentido. Em compensação, pode ter o contrário, olha, a hélice sendo formada no outro lado, ou seja, nesse caso, essa hélice está sendo girando no sentido anti-horário. Então, por isso que esse daqui é lambda e esse daqui é delta. Essa classificação, essa configuração absoluta, eu também confesso que eu vi pouco nos livros, mas eu achei importante comentar com vocês, porque se vocês, né, se depararem com a situação, com essa classificação, vocês não vão ficar aí perdidos, ou pelo menos vão ter uma noção do que se refere essa lambda e esse delta na frente aí do complexo. Ok até aqui, gente? Delta e lambda é muito utilizado em artigo científico, já que onde a gente determina a isomeria em tipos de compostos. É uma isomeria um pouco mais nova, sim, mas ela é muito importante para complexos do tipo octaédricos com ligantes bidentados, viu? Então, é mais em artigos mesmo que a gente verifica, então, né? Porque nos livros eu vi muito pouco. Né? Eu vi comentando Sim. nos livros, mas muito pouco, né? Alguns livros nem tratam dessa isomeria, mas os livros mais aprofundados, eles geralmente tratam sim. Então, tá. Então, então, no caso de quando vocês se depararem com o artigo científico, pelo menos vocês já sabem que está relacionado com a formação dessas hélices devido a esses compostos terem ligantes bidentados. E isso pode acontecer com 2 ou 3 ligantes bidentados, tá? Nos complexos octaédricos. E, para resumir, vou fazer aqui um resuminho, assim, para tentar orientar vocês na hora de identificar a isomeria. Eu acho que esse resumo aqui ajuda bastante. Na verdade, algumas perguntinhas que você deve fazer para chegar na conclusão aí, para conseguir classificar aí seu isômero. Primeira coisa, 2 ou mais substâncias de mesma fórmula molecular possuem a mesma conectividade entre os átomos? Você vai se deparar com aquele exemplo, com aquela estrutura e vai verificar. Eles têm as mesmas ligações? Se eles tiverem as mesmas ligações, as mesmas conectividades, se eles não tiverem, aí a gente vai ter a isomeria estrutural ou constitucional, que a gente pode dividir de ligação, aí você vai verificar qual é o átomo que está ligando, né, aquele centro metálico. Se for isômero de ionização, é por causa da troca do contraíon com o ligante. E se for isômero de hidratação, é porque ora a água é um ligante, ora ela é um solvato. E isômero de coordenação, normalmente, é quando você tem um composto, um sal, né, formado por tanto cátion quanto ânion complexo. Então, você vai ter aí possibilidades de conectividade entre os ligantes e o centro metálico diferentes. Então, isômeros de coordenação. Agora, se as conectividades forem iguais, nós temos 2 possibilidades, né? Vai ser isomeria espacial ou estereoisomeria. Aí, nessas 2 possibilidades, vocês vão pensar o seguinte:
Os isômeros são a imagem especular do outro, mas não são sobreponíveis. Se eles forem a imagem especular do outro, vai ser isomeria óptica. Se não forem, isomeria geométrica, né? Então, aí a gente vai ter isômeros geométricos ou diasterisômeros, e se for uma imagem especular, mas não sobreponível, isomeria óptica ou enantiômeros. Com isso, você pelo menos consegue aí seguir um caminho, digamos assim, para conseguir classificar de forma mais rápida os seus isômeros. Gente, com isso, eu terminei, tá? Essas aqui são as referências, usei principalmente esses 3 livros. Eu confesso que eu usei outros também, mas nessa bagunça que vai ali, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu falei assim, não, esses foram os principais livros que eu usei. E com isso eu terminei a aula de vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Deu para entender? Deu para acompanhar? Obrigada, Jaque. Deu sim. Vou esperar os meninos pronunciarem também. Normalmente a aula de isomeria, ela dura 2 aulas como essa, né? Se fosse numa aula convencional. Então, assim, é muita matéria mesmo, viu, meninos? Tanto a geometria quanto a isomeria. A minha sugestão é que vocês piquem isso ao longo dos estudos, né? Ou seja, ao revisar a aula, estudem geometria, depois parem, estudem isomeria, porque senão fica um volume muito grande, né, Jaque? É, muito grande mesmo. E é isso, mas assim, de uma maneira geral, você abordou tudo que a gente tinha que abordar mesmo. E agora esperar dos meninos algumas dúvidas. Alguém tem dúvida, meninos? Eu só vou parar. Não, deixa eu ver se tem dúvida, porque aí eu paro a gravação. Tá. Não, meninos, tudo certo? Tudo. Fazer exercício para ver se nasce mais dúvida e tal. Eu acho que é isso mesmo. As dúvidas vão surgir ao longo dos exercícios. Que na hora que você pega um exercício para fazer, que você vai ver a dificuldade ou a dúvida surgir aqui naquele momento. Ou talvez não, né? Talvez você consiga também fazer tudo sem nenhuma dúvida. Vamos torcer para isso, né, gente? Com certeza. Mas, de toda maneira, esse vídeo vai ficar disponível, né? A gente tem um tempo ainda, porque o que eu fiz já? Que eles entregam a prova até no dia 3, e aí, para não ficar muito sobrecarregado, né? Eles já estão muito sobrecarregados com a quantidade de atividades, eu deixei, se não me engano, a lista para o dia 9, não foi isso, meninos? Vocês têm isso na cabeça aí? Mas eu acho que é isso, até o dia 9. E aí eles entregam a lista de exercícios no dia 9, e aí no dia 12 a gente faz uma nova aula síncrona para falar sobre cor e magnetismo em composto de coordenação. E aí a gente tira dúvida se for o caso da isomeria e da geometria. Ok, meninos? Beleza. Então é isso. Eu vou parar a gravação aqui, só um minuto. Parar.